um conjunto de causas que podem levar. Ana Regina, psicóloga, qual o número de pessoas que semanalmente procuram ambulatório de esquizofrenia do Hospital das Clínicas de São Paulo e qual é a faixa etária predominante? Eu gostaria também, Ana Regina, que você explicasse para a gente sobre o seu trabalho que você desenvolve, inclusive como acompanhante terapêutica de pacientes psicóticos. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos que nos assistem. O ambulatório Progesc do Hospital das Clínicas, né, funciona no Instituto de Psiquiatria. O ambulatório, nós temos um ambulatório assistencial e um ambulatório didático. O ambulatório assistencial, ele tem capacidade para 30 retornos semanais, 3 triagens e 1 caso novo. O ambulatório didático, ele funciona às quartas pela manhã, tem capacidade para 45 retornos semanais, 3 triagens e 1 caso novo. É importante dizer que nesse momento, Regina, nós estamos trabalhando apenas com pacientes com perfil para pesquisa clínica, ou seja, até 10 anos de doença e sem o diagnóstico de refratariedade, que significa que não responde a antipsicóticos comum. O meu trabalho como AT consiste em saídas pela cidade, né? Nós procuramos fazer uma mediação, mediar uma interação entre o paciente e a sociedade, tentando ampliar e construir novas redes sociais. Certamente nós contamos com a subjetividade de cada caso, né? O que cada caso e cada paciente vai trazer para o nosso trabalho. O AT, por vezes, ele funciona como um ego auxiliar. Ele ajuda o paciente a nomear as suas sensações, né? A descobrir potencialidades dentro daquele quadro específico, né? Quando um vínculo se estabelece entre o acompanhante terapêutico e o paciente, nós vamos criar um roteiro pela cidade, né? Então, lugares para visitar, para conhecer e, por vezes, para reconhecer. Para vocês terem uma ideia mais prática do nosso trabalho, nós podemos tanto acompanhar um paciente num consultório, num CAPS, até uma compra de supermercado, uma danceteria à noite ou uma viagem para a Europa. O que vai depender vai ser do caso específico, da necessidade daquele caso e do desejo do paciente em relação a esse acompanhamento. Ana Regina, a psicose ela pode se formar na infância, na relação mãe e filho? Por exemplo, uma angústia na família que é depositada na criança, a criança sendo assim um representante de um problema familiar? Regina, eu vou responder dentro da minha linha, né, que é a psicanálise. A psicose, ela pode sim se formar na infância, porque o desenvolvimento afetivo e emocional do bebê, ele é constituído pela subjetividade da relação entre a mãe e o bebê. A função materna, ela vem desempenhar um papel fundamental. Essa relação no primeiro ano de vida da criança, ela é quase que visceral. Então o bebê, ele vê a mãe como uma extensão do seu próprio corpo. Ele não vê a mãe separado, porque ainda não há uma divisão entre o eu e o não eu dessa criança. É essa função materna que vai desempenhar esse papel fundamental na construção da psique de toda criança. Essa função materna, para ser mais específica, é justamente nomear as necessidades do bebê. A função materna, ela não precisa necessariamente ser exercida pela mãe. Ela pode ser exercida pelo pai, por uma tia, por uma avó, e no caso de uma criança, de repente, abandonada, por um cuidador. Quando o bebê chora, né, ele se expressa através do choro, ele não sabe falar. É a mãe que vai nomear essas necessidades dessa criança e suprir essas necessidades. Então o bebê chora, a mãe identifica o choro, nomeia como um choro de fome e amamenta. E assim ela vai fazer com um horário de carinho. E essa prática da mãe, e principalmente o prazer que a mãe sente em realizar essas tarefas, que vai ser percebido pelo bebê, que está ainda se formando no meio social. O que nós chamamos de função materna, né, que pode ser exercida então por qualquer pessoa que cuide dessa criança e não necessariamente pela mãe, quando ocorre uma falha
nessa interação e essa falha ela não venha a ser corrigida, vai haver um comprometimento na constituição subjetiva do bebê. Não que isso aconteça assim, dessa forma, mas ela pode ocorrer uma deficiência na constituição subjetiva do bebê. E psicanaliticamente falando, esse seria a origem dos quadros de psicose. Certo. Renê, psicólogo, conte um pouquinho para a gente sobre a sua experiência profissional com psicóticos. Inclusive você atende crianças também, não é, Renê? Perfeito. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu atuo, sim, no consultório, principalmente com casos infantis. E, nesse caso, eu ganho de presente também o pai e a mãe, né, porque o trabalho familiar é fundamental, né, junto com a criança. E, no caso de adultos, eu trabalho na parte de psiquiatria, grupos operativos terapêuticos e, como a psicoterapia Ana Regina, também o acompanhamento terapêutico. No caso de crianças que vêm a consultório, muitas vezes a gente tem tanto o caso de transtornos invasivos do desenvolvimento, ou seja, o autismo infantil, e esse, assim como muitos casos de psiquiatria adulto, eles precisam de um acompanhamento muito próximo, tanto da parte médica, né, do psiquiatra, como de um psicoterapeuta, de um acompanhante terapêutico, ou então um terapeuta que faça a vinculação com essa criança e até oriente os pais sobre o que é esse quadro, como lidar com esse quadro, diminuir a angústia, né, que permeia todo esse campo.